Bom, eu vou falar para vocês sobre o livro Futebol, o Sol e a Sombra de Eduardo Galeano. Galeano ele era um escritor uruguaio que escreveu mais de 40 livros traduzidos pelo mundo todo, em diversos idiomas. Eu peguei esse livro pela editora LPM, na forma digital, que teve a sua edição no ano de 1995. Porém, teve algumas alterações e teve seu formato final no ano de 2011. O livro ele conta a história de Copas do Mundo, fala sobre momentos de alguns jogadores e também ele conta a história da origem do futebol até os dias de hoje. Então, Galeano, mesmo sendo escritor e jornalista, ele começa seu livro contando a sua verdadeira realidade, falando que o seu maior sonho era ser um jogador de futebol. Só que ele começa contando uma anedota, dizendo assim: quando criança, meu maior sonho era ser jogador de futebol. Jogava muito bem, era uma maravilha. Porém, isso só acontecia quando ele estava dormindo. Quando ele estava acordado, a realidade era totalmente diferente. Logo após isso, Galeano ele já começa a contar a história, onde ele descobre seu verdadeiro amor pelo futebol. Então ele fala que ao ver dois jogadores do Peñarol, que é o time de maior rivalidade de seu time de coração, que é o Nacional do Uruguai, ao ele ver esses dois jogadores realizando jogadas esplendorosas, ele descobre que a sua verdadeira paixão não é por um time ou por um jogador, é simplesmente pela arte do futebol. Então, a partir desse ponto, Galeano começa a falar um pouquinho sobre a origem do futebol. Então ele fala da origem do futebol vindo da China. Ainda não era futebol, era apenas algum menino que pegava uma bola e ficava chutando ela, que futuramente chegou nos ingleses, que foram criadas as regras, e dessa forma o futebol virou um esporte. Ainda, consequentemente, veio a criação das federações até a federação máxima, que é a FIFA. Citando algumas histórias que Galeano fala durante a obra, ele dá um enfoque muito na Copa de 1950, última Copa vencida pelo Uruguai em campos brasileiros. Essa Copa é conhecida como Maracanazo, pois o Uruguai derrotou a seleção brasileira em pleno Maracanã com cerca de 200 mil pessoas, onde, segundo Galeano, o Brasil ele era muito favorito. Os jogadores chegaram até a receber relógios de ouro dias antes da final, como já uma comemoração pelo título. Porém, na grande final, ela foi surpreendida pela seleção uruguaia. E entrando mais pro lado de quando ele fala dos jogadores, tem o caso do Barbosa, que era goleiro da seleção brasileira, que teve uma suposta falha no segundo gol uruguaio, o gol do título. Então, Barbosa, em uma entrevista, ele fala sobre uma condenação que ele tem até os dias de hoje. Em especial, no ano de 1993, quando ele tentou acessar os jogadores da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 94, ele foi barrado por autoridades. Então, na entrevista, ele fala assim, que a média penal de um crime no Brasil é de 30 anos, e eu pago 43 por um crime que eu nem cometi. Um outro jogador que me chamou muita atenção foi Arthur Frederici. Ele é um jogador brasileiro que jogou no início do século XX e ele fez mais gols que o Pelé, que é conhecido como o maior artilheiro da história do futebol. Porém, Frederici, ele era um jogador que jogou 26 anos profissionalmente, porém sem receber nenhum tostão. Ele fez 1.329 gols contra 1.279 do Rei Pelé. Além de Frederici, ele cita alguns jogadores também não muito conhecidos e jogadores conhecidos como Michel Platini, Di Stefano, Beckenbauer, Maradona. Falando um pouquinho mais também do brasileiro que me chamou muita atenção, ele fala do Garrincha, que segundo ele foi o jogador que mais deu alegria na história do futebol, e também sobre o Pelé. Sobre o Pelé, eu puxo o gancho para dois assuntos. Um é sobre o racismo e o outro é sobre o Pelé ter parado uma guerra. Sobre o racismo, ele fala de uma seleção que ela barrou os jogadores negros e após ela voltar desses jogadores, ela teve uma ascensão em uma Copa do Mundo. E agora, pulando para a parte da guerra, foi uma guerra que acontecia na África, entre Nigéria e Biafra. A equipe do Santos de Pelé foi convidada para fazer esse amistoso.
Então, esses dois países, eles deram uma trégua na guerra apenas para ver o Pelé jogar. Então, durante todo o livro, Eduardo Galeano ele mostra ser um grande defensor do futebol arte. Esse futebol com dribles, fintas, com jogadas sem previsão alguma, que os jogadores, como em uma mágica, tira um lance da cartola. Então ele repudia qualquer tipo de tecnocracia, um termo usado por ele mesmo, onde treinadores são substituídos por técnicos que coloca como se fosse o que cada jogador eles são obrigados a fazer no campo, deixando o jogo muito monótono, muito remoto, fazendo com que eles tenham que fazer exatamente o que o treinador quer, tirando a arte, o brilho do futebol, o brilho da improvisação. E como o futebol ele se popularizou muito facilmente, as cifras do futebol foi aumentando demais. Então hoje em dia jogadores são vendidos por valores altíssimos, sendo muito remunerados. Então os jogadores eles são como se fosse um produto a ser vendido. E voltando ao ponto falando do técnico, os jogadores eles são como uma máquina. Eles têm que ter resultados perfeitos e fazer exatamente o que o técnico quer, sem chance de ter uma falha ou então sem chance de criar algo novo, de fazer. Então, o que antigamente era feito por amor, feito por prazer, hoje é feito por dinheiro. E a parte que mais me tocou foi em uma entrevista que é citada no texto, onde a repórter pergunta para uma teóloga alemã chamada Donald Soul. Ela faz a seguinte pergunta: como você explicaria ao menino o que é felicidade? E ela responde: eu não explicaria, daria uma bola para que ele brincasse. Então esse livro ele é super indicado para aqueles que amam futebol, né, porque você vai ver um pouquinho da origem, entender de onde vem toda essa paixão. E também para aqueles que não têm tanta proximidade com o esporte, ele também é super indicado, porque todas as histórias que acontecem vai fazendo uma ligação com o contexto histórico. Então, por exemplo, como eu cito as histórias das guerras, que o futebol vai se incluindo. E a forma que Eduardo Galeano descreve é uma forma muito poética que vai fazendo com que as pessoas se entusiasmem a cada frase construída por ele. E o título, né, Futebol ao Sol e à Sombra, ao meu ver, é uma comparação à luz e à escuridão. A luz representa o futebol arte com alegria e a escuridão a falta desse futebol arte, ou então esse futebol só que pelo dinheiro, não pelo prazer de jogar futebol. Essa foi minha vídeo resenha, espero que tenha gostado. Valeu!